Salve, salve família, seja bem-vindo, Zulu na Voz, esse é o nosso podcast, Nossa Voz. Salve, salve galera, Carlinhos Ribeiro na área, mais uma segunda-feira com vocês, vamos que vamos. Estamos conectados pelo canal 42, Soul TV, R-News TV, Connect BR e também pelas plataformas digitais, Facebook, Instagram, YouTube e agora na Claro TV. Gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, a Dega Bodega, mandar um salve lá pro Matheus. Gostaria também de agradecer ao nosso patrocinador, a Dega do Bebê e também Salt Pizza. Rapaz, e vamos crescer mais, viu? Chama nós aí, vem patrocinar a gente também que a gente vamos dar aquela assistência. Gostaria de convidar vocês aí, empreendedorismo, né, empreendedor, empresário, comerciante, Isso. a se juntar a gente, para que a gente possamos propagar o seu produto, né? Sua marca. Sua marca. Isso, vem com a gente, chama aqui, ó. Aqui vai estar o telefone, nossas redes sociais. Chama, a gente vai até vocês e a gente começa a divulgação dos produtos de vocês. Eu quero também agradecer você aí que está no chat, mandando as perguntas pra gente. Seja bem-vindo, que hoje é uma noite muito especial. E aí, Carlinhos? Tá gostosinho, né, Zulu? Como sempre. Segunda-feira tá gostosinho, né? O bom é que o pessoal tá chegando no chat aí. Agradecer a todo mundo que tá chegando, todo mundo que tá mandando mensagem, compartilhando. Tamo junto aí, rapaziada. Gostaria também a dizer a você, se inscreva no canal, tá aqui o nosso endereço e seja bem-vindo à família podcast Nossa Voz. Nossa Voz. Segunda-feira especial. Especial. Mais um convidado pra lá de especial. Mais uma. E a gente tem que trazer ela com todo o direito, né? A gente certeza. tem que trazer uma pessoa especial aqui na cidade aqui. Tem muitos projetos, tem muito a contar. Isso é surpresinha. E hoje a gente vamos conhecer hoje no sofá do Nossa Voz. Ela é mãe atípica, filho raro com amém. É afetiva guardiã de uma menina, advogada, empreendedora social, empresária, pós-graduada em Direito Processual Civil, Direito de Família, Direito Público, Direito Médico e de Saúde. Acho que não para por aqui, ó. Não. É especialista também no direito da criança e adolescente, ativista no combate ao racismo e pelos direitos das mulheres. Isso é muito importante, o mês das mulheres. Rapaz, ela milita pela implantação da UTI pediátrica em todos os municípios brasileiros, com mais de 100 mil habitantes. Isso é excelente, tem que valorizar nossas crianças, né? Certeza. Assim como é militante e articuladora na criação e implantação de políticas públicas para as pessoas com deficiências, com doenças raras. Exatamente. É isso, Zulu. Hoje Cara, no Nossa Voz a gente tem orgulho, né, de apresentar para vocês ela, que é doutora Graziela Costa. Exato. Seja bem-vinda, Graziela Costa. Boa noite, rapazes. Não é que eles são talentosos? Ó, estão mandando super bem, hein? Gostei. É um prazer para mim estar aqui no podcast de vocês, com a comunidade, né, que é tão importante para nós. Acho que vocês aqui estão fazendo a diferença, tanto na nossa cidade como na nossa região. Então, tô aqui, né, com um pouco de medo. Sempre fico muito ansiosa e nervosa com esse podcast. Não sei quais são as perguntas que estão por vir, mas de coração aberto, agradeço muito a oportunidade da gente estar divulgando um pouco da nossa caminhada e fortalecendo cada vez mais a nossa proposta, né, para que outras pessoas venham também a fazer parte de um movimento de transformação, que é isso que a sociedade precisa. E só para quem está nos ouvindo aí, quem não tem minha descrição, acho que é importante, as pessoas que têm deficiência visual. Eu sou uma mulher preta, de 1,60 m, estou vestindo uma camisa branca, uma saia pink. Estou sentada no sofá do Nossa Voz Podcast. Boa. Seja bem-vindo, Grazi. Fala para mim, Grazi. Quem é Graziela Costa? Sabe que o meu nome, quando eu nasci, meus pais colocaram o meu nome de Graziela Santos Rodrigues Costa. Sobrenome do pai, sobrenome da mãe. E quando eu casei, já fazem 18 anos, eu mudei meu nome para Graziela Costa Leite.
eu fiz uma pesquisa pela internet e vi que o Jorge Benjor, a Sandra de Salles tinham mudado o nome. Sandra Sá, Jorge Ben, e tinha uma coisa envolvendo até numerologia. E daí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma numerologia também do meu nome e vou reduzir o meu nome. Então, aproveitando o sobrenome de casada, que é o Leite, e o Costa, que veio do meu pai, então eu coloquei Graziela Costa Leite. Eu achei que ficaria um nome mais forte. E desde quando eu fiz essa mudança de nome, então quando você pergunta quem é Graziela Costa Leite, eu falo que realmente me fortaleci muito. Porque quando eu me tornei mãe, né, eu tive minha primeira gestação, eu decidi deixar meus cabelos encaracolados, assumi o meu cabelo mais black. E aí que eu fui também me ressignificar como pessoa, porque até então eu vivia muito protegida, meus pais sempre tentaram me proteger, mesmo eu sendo uma mulher que veio da periferia. Nasci em Salto, mas fui morar no Jardim Ângela, em São Paulo, um dos bairros mais violentos, né, periféricos de São Paulo, isso em 82. Então, lá eu passei parte da minha infância, minha adolescência no Capão Redondo. Aos 10 anos eu estava no Capão. E depois voltei para Salto com 13 anos. Então, quando eu retornei para Salto, já retornei na adolescência. E aqui, né, acabei constituindo minha família, casei, me tornei uma profissional. Então, eu falo que a minha vida vem de uma caminhada muito longa. E em São Paulo, da minha parte da infância, eu cresci num cortiço. Então, muitas pessoas falam assim, mentira, né? A Grazi toma vinho importado, ela nunca veio da periferia. Eu moro na periferia e eu fui me construindo como pessoa. Então, quando eu me tornei mãe, aos 31 anos, eu tinha meu cabelo black, e aí me veio a consciência de tudo que eu passei para me tornar uma advogada, de todo um sofrimento, de toda uma dificuldade, um enfrentamento com uma sociedade racista, para estudar, a falta de dinheiro, a falta de grana, porque eu não tinha programas, não tinha bolsa na minha época, não tinha as cotas, porque se tivesse eu teria utilizado, com certeza. Eu valorizo muito. Nós precisamos ter essa consciência de classe, consciência de raça, né? Onde estamos e quem somos. Exatamente. Então, eu comecei, quando eu me tornei mãe, eu falei, poxa, agora eu tenho um ser humano, um filho nos meus braços, que é um garoto preto, por mais que o pai dele tenha o tom de pele clara, mas o meu sogro é negro, a avó do meu esposo ela é negra, então, né, vem de a família do meu esposo, uma família também muito pobre, periférica, assim como a minha. E eu fui a primeira a me formar na minha família, eu fui a primeira a terminar a universidade, em seguida veio a minha irmã. Então, a responsabilidade de tentar transformar e fazer diferente era muito grande, né? Além da minha vontade. O meu pai foi servidor público e o que ele ensinou para nós era estudar para que nós pudéssemos também ter um cargo público. Porque o único lugar que poderia nos dar um emprego, por sermos pretas, era no serviço público. Porque não ia olhar a cor da nossa pele, mas sim o nosso nível de conhecimento. Então, eu cresci ouvindo meu pai falar, tem que estudar para vocês conseguirem conhecer o mundo que é gigante aí fora, tem que estudar e buscar conhecimento. Então, a Graziela, hoje, ela é uma mãe de uma criança que tem uma doença rara, que é o Cassiano, que eu tive o diagnóstico do meu filho aos 3 anos, e quando eu tive o diagnóstico, mais ainda, eu falei, agora eu tenho que lutar pelo um filho combatendo o racismo e o preconceito por ele ser deficiente, ter uma doença degenerativa. Eu tive que buscar conhecimento técnico que eu nunca imaginei ter, que é na área médica. Por mais que eu trabalhasse com crianças autistas, já fosse uma advogada ativista na área da criança, da infância e do adolescente, e tinha já um trabalho desenvolvido na área da saúde, mas eu nunca imaginei que eu ia ser mãe de um raro, de uma criança que tivesse uma doença degenerativa e que eu tivesse a possibilidade de não ver o meu filho se tornar um adulto. Porque quando você tem um diagnóstico de uma doença rara, é isso que os médicos falam. O seu filho não vai chegar à fase adulta. É uma doença que vai degenerá-lo quando criança, e quando ele chegar na adolescência, ele está deformado, numa cadeira de rodas e sem respirar. Então, eu tive que buscar forças. Eu tive que buscar, e tudo era muito caro. O tratamento do meu filho muito caro, né? Tudo exigia dinheiro, e eu ficava imaginando todos os dias. E agora, o que fazer? E me colocava no lugar de outras mães que dependem do SUS, e que não tinham o mesmo acesso do que eu, porque pelo menos eu tinha um conhecimento, né, jurídico. Aí foi quando eu comecei a lutar na esfera judicial contra o SUS, na esfera do convênio, fiz um plano de saúde para o meu filho, fui buscar também recursos contra o convênio, e deu certo para o meu filho. Foi dando certo, foi abrindo caminhos, abrindo portas. Eu vi que como mãe, como mulher preta, eu poderia ter voz e ser ouvida. E que eu poderia ocupar um espaço dentro da sociedade muito importante, de dar as mãos a outras famílias pela luta pelo direito.
E foi isso que eu comecei a fazer. Então, o meu filho, ele teve diagnóstico aos 3, aos 6 anos. Nós descobrimos um medicamento dos Estados Unidos que estava em pesquisa, que se chama-se Spinraza. Hoje tem 2 nomes, Spinraza Nusinersen. E esse medicamento, ele era fabricado nos Estados Unidos e custava, na época, 2,5 milhões para trazer para o Brasil anual. Então, eu falei, e agora? O que eu faço? 2,5 milhões medicamento que pode dar vida ao meu filho. E eu sou uma mulher do interior, né, nascida no interior, que falo puxo R. E como que eu vou fazer para chegar a esses 2,5 milhões? Então, eu fui movimentando outros pais, outras mães, fazendo grupos de WhatsApp. A coisa foi caminhando, foi crescendo. E cheguei em Brasília. Cheguei no Senado. O Romário também nos deu suporte. Conseguimos deputados que abraçaram a causa. E nós conseguimos fazer um processo de aceleração junto à Anvisa para medicamentos para doenças raras. Então, medicamentos órfãos começaram a ter uma aprovação acelerada, mais rápida, né, e eficiente no Brasil. Então, eu vejo que eu fui instrumento de transformação e continuo sendo, porque isso me deu motivação para lutar por outras causas. Funcionou, porque, né, abriu um precedente no Brasil em relação a isso. O meu filho hoje faz uso desse medicamento e, através do meu filho, eu consegui o Spinraza para mais de 180 outras pessoas, não só crianças, que não tinham a esperança de se manterem vivos. E foi o que fez com que meu filho levantasse de uma cadeira de rodas, que ele deambula hoje, ele pega no gol, ele é feliz, né? Que ele possa depois também ser um ser humano construtivo para a sociedade. Então, eu acho que quando eu faço um paralelo em relação ao meu filho, eu digo um pouco de quem eu sou. Então, eu sou uma mulher que eu não vejo obstáculo, porque quem luta por um filho para ele se manter vivo e conseguiu 2,5 milhões por ano, que já fazem desde os 7 anos que ele tem, né? Com 6 anos nós lutamos, com 7 chegou a primeira ampola que foi feita a infusão na medula dele. Então, cada 4 meses eu levo meu filho para o centro cirúrgico, ele faz uma infusão, ele faz uma quimioterapia intratecal na medula. Então, eu vejo que ele tem toda a força que a gente repassa para ele. Então, a Graziela é isso, entendeu? Uma mulher aí que está disposta a lutar. Excelente. Que lição, hein? Mãe é mãe, no mês da mulher. Exato. Que presentão que a gente tá recebendo hoje aqui, hein? Fala pra mim, Grazi, o que fez você interessar pelo direito? Pelo direito, nossa, foi uma cena que aconteceu comigo. Eu tava no ônibus da PUC, porque eu cursava educação física. Eu tava no 3º semestre lá na PUC, eu era bolsista. Lá eu era bolsista. Trabalhava com deficientes lá no programa chamado CIAD. E eu utilizava o transporte público da prefeitura. E quando eu estava voltando da faculdade, numa segunda-feira, eu trabalhava no Hopi Hari. Então, de segunda-feira, eu vinha para Salto. Minha mãe me ajudava a lavar minha roupa, tal. Eu morava em República. E 18 anos, sabe? Assim, 19 anos eu tinha, na verdade. 19 anos. E nisso, um rapaz que cursava o curso de Direito, estava dentro do ônibus da PUC. Eu lembro que na época tinha algumas amigas, tipo a Andréa Ferreira, fazendo pós-graduação, Larissa, um pessoal hoje, Michelangelo. E eu não vou falar o nome desse aluno. E esse estudante de Direito, que trabalhava num banco, ele falou que era um absurdo, né? Na época, meu pai era candidato a deputado estadual, ter um bombeiro candidato a deputado estadual. E eu entrei na discussão e eu falei... Eu não vejo absurdo nenhum, porque nós temos um candidato a presidente da República que é metalúrgico e não tem um dedo também. Então, o meu pai é bombeiro, ele terminou o ensino médio, ele pode ser candidato a qualquer coisa. E nessa discussão, o rapaz falou, mas quem é você? Uma estudante de educação física? Um estudante de educação física não tem nem argumento para vir debater com um estudante de direito. Então, isso me incomodou muito. Aí eu já fazia parte do Centro Acadêmico da Educação Física, eu era presidente na época. Eu falei, eu vou trancar meu curso no meio do semestre, e vou cursar educação física, porque nunca mais eu quero passar por uma humilhação como essa, por mais que eu tenha respondido. Eu falei, acho que ninguém é superior a ninguém, mas eu preciso conhecer as leis, para que eu possa debater de igual para igual. Então, o que me levou a cursar educação física foi a vontade, foi uma pessoa que me estimulou, por ela ter me humilhado na época, e eu me senti indefesa diante da humilhação por ser um homem branco, com um grau de estudo maior que o meu naquela época, e que hoje eu acho que ele continua trabalhando como gerente de um banco, enquanto eu me tornei uma das maiores advogadas desse país. Caraca, hein? Que lição de vida, hein? Parabéns, Excelente. tá? É o que eu falo, galera. É o exemplo. Exato. E... Que noite gostosa, hein? Já começando bem assim, irmão. Muito né? bom, muito bom, muito bom. Eu quero agradecer você que tá no chat. Manda mensagem pra gente, tá? Com certeza a gente vão estar respondendo para você, a Graziela também vai estar respondendo. O papo tá gostoso, tá bom. A gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta, porque a gente somos nossa voz.
criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android, o app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa. Salve, salve família, já estamos de volta. Esse é o nosso podcast Nossa Voz. Hoje recebendo aqui no nosso sofá, doutora Gaziela Costa. E aí, Carlinhos? Cara, sempre gostosinho, né? Rapaz, tá, vai ser melhor ainda. Grazi, eu tenho a honra de conhecer seu pai. Seu pai é um guerreiro. Há anos eu conheço seu pai, eu lembro da caminhonete do seu pai, bombeiro Gilvan, né? É um cara excepcional, né? Que influencia muito, né? Na vida não só a sua família, mas de todo mundo que sempre abraçou ele. Você falou sobre a AME, que seu filho tem, né? Atrofia muscular espinhal, né? E toda essa luta, eu vi a matéria também, né? Que passou no Fantástico, excelente. Fala um pouco mais sobre essa AME para nós. Então, o meu filho, ele tem uma doença genética, que é a atrofia muscular espinhal. Ela é uma doença rara. A cada 100 mil pessoas, 10 são acometidas. O diagnóstico é um diagnóstico difícil, porque ela existe os tipos. Então, ela tem o tipo 1, que é o mais grave. Geralmente, uma criança que chega num pronto-socorro com problema pulmonar ou respiratório, os médicos podem diagnosticá-la como uma pneumonia, uma gripe, e na verdade pode ser a dificuldade de respirar, porque os nossos pulmões, o coração, todo o nosso corpo ele é formado por músculo. E a AME, ela afeta diretamente um neuromotor, que é uma célula que nós temos aqui no cérebro, que trabalha com os neurônios, e com os neurônios que formam musculatura, formam músculo. Então, o meu filho, ele é bem raquítico, ele é bem magrinho, que ele não produz músculo. Aí nós temos que tentar alimentá-lo de uma forma artificial para que haja produção mínima de músculo. E tem o tipo 2. É o tipo 1, a criança nem anda. Ela é uma criança que quando chega a época dos marcos motores, que é o sentar, engatinhar, ela não consegue sentar, depois ela não consegue engatinhar e vai perdendo a capacidade respiratória. Com 6 meses a 1 ano, a criança já precisa de respirador, que é um BiPAP, que é uma ventilação não invasiva através de máscara, para poder respirar, em alguns casos até traqueostomia. A AME tipo 2, a criança senta, mas ela não consegue andar. Ela fica em pé, mas não consegue caminhar. Até que ela perde totalmente, antes dos 3 anos de idade, a criança já está na cadeira de rodas e ela não tem movimento depois nem de braços. E a AME tipo 3, que é do meu filho, a criança tem os marcos motores do sentar. O Cassiano não engatinhou.
E a partir de 18 meses, a criança começa a ficar hipotônica, ela começa a perder musculatura, que foi o caso do Cassiano. Então, ele começou a não ter dificuldade de subir escada, não consegue subir escada andando, tem que subir, às vezes, com a ajuda de alguém. Meu filho nunca pulou numa cama elástica, ele não conseguia saltar numa cama elástica. Não conseguia, hoje ele consegue. Hoje ele consegue. Que benção, hein? Ele consegue e ele não conseguia andar 50 metros. Então, nós estávamos andando com ele, nós carregamos ele no colo. Aí nós descobrimos uma viagem, nós fomos para Bahia, e porque eu tenho meus sobrinhos, e meus sobrinhos, como nós somos numa raça negra, né? A musculatura é mais forte, a musculatura acaba sendo, tem mais fibras, então ela acaba sendo uma musculatura mais forte. E o meu filho era muito molinho. Eu falava, meu Deus, essa criança estranha, né? Aí minha avó falava, dá uma cotó, faz sopa de pé de galinha. A gente fazia, o moleque não ficava forte. Aí eu falava pra médica, a médica falou assim, não, mãe, é coisa da sua cabeça. Até que pediram uma eletroneuromiografia, que é um dos exames para detectar a falta de musculatura. Fez a eletro e constatou. Mas mesmo assim precisava da confirmação. Então foi feita a confirmação que hoje quem tem um filho que é hipotônico, que acha que a criança é diferente das outras crianças, não é coisa da sua cabeça, mãe. Porque mãe sempre tem sexto sentido. Então vá falar com o médico, insista e peça mais exames. E aí no teste genético confirmou. E o meu pai, Carlinhos, que você trouxe aí na sua fala, né? Que é uma pessoa maravilhosa e qual eu tenho muito respeito e admiração e amor, porque graças a ele que sou quem sou, né? Me inspirou muito, assim como outras pessoas. Ele implantou em Salto, junto com outros bombeiros, o projeto Bombeiro Mirins, e acabou formando muitas pessoas em termos até mesmo de personalidade, né? A gente encontra aí os meninos que falam sempre isso. E o meu pai, ele foi acometido com uma doença degenerativa também, que é a mesma doença do Bruce Willis. O meu pai tá com a demência lobo frontal. Então, frontotemporal, na verdade. A demência frontotemporal, que também é uma doença degenerativa. Então, meu pai já perdeu a capacidade de fala, de sentimentos, e ela vai se degenerando e também afetando os membros. Na casa do ferreiro, espeta de pau. Então, Deus me deu uma missão e um propósito muito maior que eu imaginava, né? Tá, mas estamos aí na luta. Eu sou portadora da AME, meu esposo também é, por isso que é uma doença rara. Precisa ser encontrar os dois portadores para que o filho venha com a AME potencializada e manifestada. Então, é uma doença difícil, porque a gente sabe que o prognóstico ainda é incerto. Tem um medicamento mais caro do mundo que surgiu, chama-se Zolgensma, que é um medicamento que me levou para o Fantástico. De vez em quando a gente dá algumas entrevistas em algumas emissoras de canal aberto, falando um pouco sobre ele, porque é um dos medicamentos mais caros do mundo. Ele custa no mercado aí, em torno de 8 milhões de reais. E o governo agora ele fornece para crianças até 6 meses. Só que como nós temos uma lei de 2021 que o teste do pezinho deveria ser ampliado, porém o teste do pezinho ampliado ele vai ter um aumento no valor do exame, ainda os estados não quiseram regulamentar. Então a União fala que não é responsabilidade dela, ela criou a lei, mas o estado precisa implantar. E nenhum estado brasileiro ainda implantou. Então qual é a criança que vai receber um diagnóstico antes dos 6 meses? Com AME. É difícil, nós não temos médicos preparados ainda para um diagnóstico como esse. E eu falo, então tem a lei, mas não vai ser concretizada. Porque esse remédio, o Zolgensma, é uma única dose. Ele tem um valor muito alto, mas é uma única dose. E ele cura a doença. E o meu filho não pode utilizar esse medicamento porque ele já passou, ele tem 30 quilos. E só pode ser utilizado até 21 quilos. Então o Cassiano vai continuar recebendo medicação a cada 4 meses na medula, fazendo a quimioterapia. Poxa. Caraca, hein? Dentro desse contexto também, Grazi, de doenças raras, né? Eu vi uma lei, né, a 13.438 de 2017, que é sobre o autismo, né, desenvolvimento psíquico. Eu vi que você protocolou também na Câmara aqui, né, dos vereadores, essa lei. Fala um pouco para nós também dessa lei do desenvolvimento psíquico. Né? Na verdade, assim, existe várias legislações para a população autista. Então, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos a Lei da Primeira Infância, que é até 6 anos, nós temos a Lei do Autista, tá? E nós temos também a Lei do Estado. O Estado, ele tinha uma lei de 2015, já implantou outra. O autista não é uma deficiência física, não é uma doença, é um distúrbio comportamental, que muitas pessoas têm. Eu recentemente descobri que eu tenho dislexia, e meu filho também tem. Então, e minha família quase toda tem.
Nós temos um problema muito sério na verbalização, só que isso não impediu que eu avançasse. Porque você contorna os seus... Assim como uma pessoa gaga, você aprende que você tem a dificuldade de fala e você cria um mecanismo de combater a sua gagueira, entendeu? Então, o dislexo também. Você sabe que você tem dislexia e você vai ler muito mais, você vai tentar criar mecanismo que você consegue fugir um pouco dessa sua dificuldade. E o autismo, ele também tem o seu grande potencial. O potencial aí é altas habilidades, quando eles focam em alguma coisa. Então, o que nós pedimos ao município? Nós precisamos ter neurologistas. Porque quando você tem neurologista, você tem diagnóstico. Sem diagnóstico, não tem como o médico prescrever um tratamento para uma criança. Exato. Então, você precisa ter diagnóstico, como o caso do Cassiano, para que a gente possa direcionar como será tratado e respeitando as limitações das pessoas. Não adianta o pai falar assim, mas o meu filho vai ser o jogador de futebol, vai ser um Messi, né? Vai ser o Pelé, o melhor jogador do mundo. Cada um nasce com talento e potencializar aquele talento. Então, precisa reconhecer as habilidades, tratar, terapia. Antigamente as pessoas falavam, tem retardo mental, é deficiente mental. Não, gente, tem uma dificuldade. Todos nós temos uma dificuldade. E essa dificuldade, ela precisa ser diagnosticada, tratada e mostrar as habilidades que cada ser humano carrega dentro de si. Então, e o poder público tem que assumir esse compromisso. Porque hoje, a maioria das pessoas, 75%, depende do Sistema Único de Saúde. Isso. Então, é responsabilidade. Nós pagamos os impostos para que esses impostos retornem para nós em prestação de serviços de qualidade. Exato. E o SUS é maravilhoso, né? A gente tem que exaltar o SUS. A Grazi, ela fez eu lembrar de uma amiga minha, lá da cidade de Cachoeira Paulista. Falando em Cachoeira Paulista, foi aniversário de Cachoeira Paulista hoje, 143 anos. 143 anos. Quero mandar um abraço para a novinha, cidade de Natal. Né? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu sei que tem gente aí que está conectado. Exato. Né? Está acompanhando a família, os amigos. Né? Eu quero mandar um abraço especial para Carol Pérez, que também tem uma vida igual a Grazi com o filho dela. Mas quando você é forte, tem fé, exato. Deus abençoe. Ok? Eu vi também, Grazi, falando sobre leis já, falando todo esse contexto, a lei da consulta segura. Eu vi também que você também tá lá e a gente tem que tomar esses espaços e fazer o que você tá fazendo. Né? Fala também um pouco pra gente. Exatamente. Foi aprovada ontem até aqui, vamos ver se eu localizo, porque daí é importante, tá? Você que tá ouvindo. Ontem foi aprovado no Congresso, foi o Congresso do Senado, já passou pelas duas casas de leis, o projeto do acompanhamento da mulher na consulta. O nosso projeto que nós apresentamos aqui na Câmara Municipal da cidade de Salto, ele traz de uma forma bem ampla, porque nós estamos prevendo que a mulher possa ter a escolha de entrar dentro de uma sala de qualquer consultório médico acompanhada, seja para uma consulta com um clínico, seja uma consulta com um ginecologista. Por que é importante a mulher ir uma consulta com um clínico acompanhada? Porque hoje passei numa consulta com um clínico e o clínico vir e querer examinar o que você não está sentindo dores, né? Querer, por exemplo, colocar a mão nos seus seios e você falar que você está com uma dor no abdômen. Então, para que não haja um mal entendimento e uma proteção também aos médicos, né? Porque nós precisamos deles e eu valorizo muito a profissão dos médicos. Exato. Não é nada contra os médicos, mas é uma segurança ao paciente ou ao profissional de saúde. E a mulher, durante um exame ginecológico, ela pode ter também um acompanhante. Isso. Ou uma enfermeira, ou alguém da sua confiança. Ela tem que ter essa liberdade, porque existem médicos que nem um adolescente, depois dos 12 anos, ele permite que alguém entre na sala acompanhando. E nós estamos ali diante de uma situação que é uma adolescente em situação de vulnerabilidade. Exato. Então, se faz necessário. Eu já ouvi, assim, falando que os médicos acham que isso é uma falta de confiança, mas realmente também não deixa de ser. O médico não faz parte da minha família, ele não está todo dia conosco, né? Uhum. E até quem é da família, às vezes, causa risco à integridade de uma mulher. A mulher sempre é a parte mais fragilizada. E as mulheres trans também falaram, nós também precisamos. Se estende a todas as mulheres, sem distinção. Show de bola. Grazi, guardiã de uma menina. Fala pra mim. Guardiã de uma menina. Guardiã de uma menina branca, de pele branca. Zípora. Zípora, que tem um nome lindo, né? O nome dela é da Etiópia.
eu falo que Deus preparou ela para mim, porque ela vem com nome africano, com um coração destemido. E a Zípora, ela faz parte da nossa vida. A mãe dela pediu para que a gente dividisse uma guarda, uma situação muito delicada da vida dela, né, a qual eu respeito muito a decisão. E Zípora veio para mim com 3 anos de idade, lá de São Miguel Paulista. Eu faço tudo que eu posso por ela, eu e o pai. Né? Ela sabe que ela tem 2 mães, a mãe biológica, né, a mãe de sangue e a mãe aqui de coração. Então, nós fizemos questão de regularizar a guarda dela judicialmente, para que ela tenha todos os direitos que o meu filho Cassiano, todos os direitos legais, todos os direitos da minha ausência, se alguma coisa, se a gente partir, porque filho é aquele que a gente sente amor e o que nos escolhe como pais. Então, eu vejo que a Zípora escolheu eu e o Emerson para sermos pais dela. E por isso ela precisa ser amada, né, cuidada. Eu falo, quem tem vontade de ajudar, você não precisa ir no continente africano para trazer uma criança pro Brasil. Exato. Tem um monte de criança aqui no Brasil querendo ser amada. E é egoísmo nosso, muitas vezes, querer ter adoção e sobrenome de uma criança. Se na minha casa, né, coube mais um prato e acho que temos vaga para outros. Eu só não tenho tempo de ser tão mãe presente. E por isso que eu acho que a Zípora a gente para por aí, a Zípora e o Cassiano. Né? Mas o amor é igual. Para mim foi uma realização, é um presente de Deus. Exato. Que legal, que especial. O papo tá gostoso, tá sendo muito especial. Hoje no sofá do Nossa Voz, a gente está recebendo a doutora Graziela, poderosa e empoderada. Imagina só. Tem muito assunto indo para frente aí, Carlinhos. Exato. Maravilha, maravilha. Parabéns, Grazi, parabéns. É que nem a gente fala, né? Muitas vezes a pessoa conhece a Graziela, mas não conhece a Graziela. A gente tem que dar voz para vocês virem aqui, porque o programa é a nossa voz, é a sua voz, é a voz de todos que estão aí, né? É vir e contar as histórias, porque muitas vezes a gente conhece um lado, né? Mas, que nem a gente fala, né? Vê os tombos, mas não vê a cachaça, né? Então, tem isso. Parabéns, Grazi. Isso aí só fortalece a gente, né? É isso aí. Lembrando que a gente está conectado pelo canal RNews TV, Soul TV 42 e Connect BR, também para as plataformas digitais. Facebook, Instagram, YouTube e, claro, TV. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Salto Pizza, Adega, Bodega e Adega do Bebê. A gente vai dar um rápido intervalo e já já a gente volta, porque a gente somos Nossa Voz. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android, o app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos.
nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Sul TV, a sua TV interativa. Salve, salve família, seja bem-vindo. Esse é o nosso podcast Nossa Voz. Segunda-feira especial, comemorando aí o Dia das Mulheres, Exato. né, Carlinhos? Exato. Tá gostosinho, né, Zulu? Comemorando o mês das mulheres, né? Vamos estender para o mês, Com certeza. o ano. A verdade a que vida. Dia das Mulheres pra gente, pra Isso. mim, é todos os dias, né? Exato. Tenho duas mulheres em casa. Minha esposa, Viviane, um beijão. A Lara Sofia também, minha filha. Um enorme beijo para elas. Né? É sempre bom valorizar as mulheres, né? Zulu? Nossa Voz deseja a todas as mulheres. Todas as mulheres, sem É. distinção. Grazi, vamos falar um pouco de projetos sociais, né? Você tem um projeto, já que a gente já teve a honra de acompanhar, né? Para quem não sabe, a gente já participou de alguns eventos sociais junto, né? Fala um pouco sobre o projeto de pobreza menstrual pra gente. Sim. O Carlinhos realmente esteve conosco em várias caminhadas, né, a CUFA, juntamente com o Instituto Maat. O Instituto Maat, nós criamos ele em meio à pandemia. Eu tinha acabado de sair de uma campanha como candidata a vice-prefeita, e aí percorri todas as periferias de Salto. E eu falei, nossa, não imaginava que a cidade estava tão empobrecida, com tanta dificuldade, com tantas mulheres abandonadas, mães solos. E aí que surgiu a ideia. Conversei com alguns amigos, falei, olha, você é empresário, você é educador, né, você está com uma vida um pouco mais tranquila, assistente social, que tal se nós nos reuníssemos e fôssemos ajudar as pessoas que moram em ocupações, que estão dependentes de aluguel e que agora com a pandemia estão afastadas do trabalho, crianças que não estavam indo à escola e não tinham café da manhã. E aí que surgiu o projeto. A Padaria Aliança abraçou o projeto, aí criamos dentro do MAT, os subprojetos. Então, o projeto Multiplicando Pães, o projeto de combate à pobreza menstrual, porque na pandemia as pessoas ficaram sem renda. Até chegar o auxílio, na época, financeiro do governo federal, tinha uma burocracia, e muitos não podiam nem sair de casa. Exato. E a gente percebeu que as mulheres não tinham dinheiro para comprar absorvente. Na verdade, sempre foi uma dificuldade, né, velada? Ninguém falou nisso porque falam que menstruação é um tabu, e não é algo natural, que toda mulher passa por esse ciclo. Uma mulher saudável vai passar por esse ciclo na sua vida. Então, a questão da pobreza menstrual, a questão do pão de manhã, o leite, o café da manhã, que é a primeira alimentação, que deve ser muito rica, né? Todo mundo deve tomar café da manhã como um príncipe, e não é a nossa realidade. Exatamente. Aí as crianças fora da escola, elas recebiam uma cesta básica, mas a cesta básica não dava nem para uma semana. Uma casa que, né, você tem ali todo mundo desempregado, adultos, crianças, nós sabemos, 5 quilos de arroz não mata a fome de ninguém. Não. Por uma semana ajuda, né? Mas não é o suficiente. Então, nós criamos o Instituto começou a fazer arrecadações pela cidade, com o projeto Amigo Solidário, em combate à pobreza menstrual, pela dignidade menstrual das mulheres, e criamos também o projeto esportivo e um projeto cultural. Então, nós estamos com o núcleo no Monte Sião, com um projeto de balé clássico, porque eu falo, tudo que você for dar para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, você tem que dar o melhor e mais bonito. Exato. Então, se você for dar o balé, você vai dar o uniforme, sapatilha, roupa para as crianças, é um balé clássico. Vai ensinar para as meninas a teoria, né, do básico ali, mas o essencial, e também ensinar todo um estudo do que é um balé, a formação, para você chegar numa dança mais contemporânea, né? O Exato. hip hop aí, que nós Realmente. temos nosso amigo aqui, o Zulu. É nóis. Então, é uma complementação. E o atletismo também, a Giovana, que é atleta reconhecida e maratonista, ela também nos auxilia com o projeto, é um Casa Aliança, a Bluitinha, a Giovana, o pessoal da CUFA nos ajudou bastante, o projeto lá da Selma, Mutuca também. Foram várias outras ONGs que foram se agregando. E nós estamos com vários projetos agora para 2023. Nós temos um projeto que chama-se Acredite Nelas. Nós estaremos
lançando agora em 2023 para potencializar as mulheres. Porque nós percebemos nesses anos de trabalho social que quando você trabalha uma mãe, você consegue trabalhar toda uma família. Exato. Exatamente. É. Então, a criança, quando você trabalha só a criança, ainda assim fica vago quando ele chega em casa e a mãe às vezes está alcoolizada, ou às vezes a mãe foi violentada, e ela vive aquele ciclo vicioso, então parece que a família não consegue avançar. A criança não tem nem estímulo para fazer uma atividade esportiva, porque ela sofre tanto, e aí aquela mãe, ela acaba refletindo, ela acaba abandonando um pouco o seu cuidado, o seu exercício materno. Exato. Então, trabalhar essas mulheres agora para nós é o nosso maior foco e importância para 2023. Show de bola, show de bola. Aí, da pobreza menstrual, desculpa, só para corrigir o que eu esqueci de falar. O Carlinhos me deu um toque aqui que o Lula sancionou. Isso. E, na verdade, o Lula, ele assinou uma legislação, um decreto, tá, para fornecimento de absorventes no SUS. Fantástico. Tá? Exato. Parabéns ao presidente por essa atitude. Foi assinado, né? É isso aí. Isso. Tá? E o Carlinhos me lembrou aqui, então, parabéns. Mais uma vitória? Mais uma vitória. Que seja distribuído muito absorvente mesmo para as mulheres no SUS, porque a mulher chega no posto de saúde lá na UBS, ela não tem absorvente, ela é internada num pronto-socorro, ela não tem absorvente e passa por uma situação de humilhação. Eu acho que todo equipamento público, na verdade, tem que ter absorvente. Isso. Todo equipamento público. Você vai no teatro, tem absorvente no banheiro, assim como papel higiênico. Isso. Você vai na escola, vai ser distribuído, vai estar lá o absorvente para a menina chegar na secretaria e solicitar. E assim também nos equipamentos de saúde. Exato. Assim como há o preservativo, né? Exato. Em alguns setores há o preservativo. Show de bola. Doutora Graziella. Para mim é um orgulho, tá? Poder falar doutora Graziella. Até porque... vou voltar um pouquinho lá atrás. Sempre tem uma história, né? Fala pra mim, você como uma mãe que sempre tá ali presente ali, ajudando tudo, mas lá atrás você teve apoio da família? Apoio da família para estudar, o meu pai sempre me incentivou, se for para estudar. Agora, o meu avô era um homem preto retinto. E o meu avô, ele foi praticamente escravo, né, assim, do trabalho. Ele trabalhou na roça, ele trabalhou muitos anos com a cana-de-açúcar em Minas Gerais, lá em Montes Claros, né, onde tem uma pinga muito boa, até por sinal. E aí ele veio para São Paulo para tentar a vida, para tentar criar 6 filhas. As minhas tias trabalharam como domésticas, no balcão de lojas. E o meu avô foi trabalhar na Hípica Santo Amaro. Eu falo sempre isso com muito orgulho dele. Ele era engraxate. E meu avô trabalhou de engraxate, gente, engraxando botas. Um homem grande, o apelido dele era Pelé. O meu avô tinha 1,78 m, mais ou menos, forte. Ele engraxava botas, a maioria dos coronéis na Hípica Santo Amaro. Que era até proibido, né? Que não tinha crianças negras. Eu ia lá, às vezes, para ver os cavalos ou assistir alguma competição. E a gente sempre ficava meio que escondido, assim. Pensando, né, o que iam falar por estarmos ali. E o meu avô contava a história para nós, que ele guardava anéis de ouro, correntes, para aqueles barões que iam lá montar seus cavalos. E meu avô sempre entregava tudo para eles, então guardava, era um homem de confiança. Tanto que depois ele recebia caixinha em dólar, aí ele chegava em casa, comprava muitas vezes, ajudava meus pais a comprar uniforme, material escolar para nós. Só que meu avô nem fazia ideia do dinheiro que ele ganhava. Né? Que a caixinha dele era em dólar e varia muito. E o meu avô só foi ter uma casa própria quando ele ficou doente e teve que se aposentar. E quando eu estava estudando, meu avô dizia assim para mim: filha, estudo não leva a nada. Olha, seu pai estudou tanto, é um homem pobre. Olha aí, isso tudo não leva a nada, para com isso. E eu sempre falava: vô, me arruma um dinheiro para condução, me arruma um dinheiro pro lanche. E ele falava isso para mim. Então, meu avô faleceu antes de me ver formada, ele não teve oportunidade. Certo. Mas a minha avó, a esposa dele, a minha avó, Dona Branca, que era já era minha avó descendente cigano espanhol, então uma baiana, de olhos verdes, alta, 1,82 m, uma mulher aí de muita força. E a minha avó, ela teve a oportunidade de me ver me formando e depois eu prestei uma assistência para ela na área da saúde quando ela ficou doente com enfisema pulmonar. Então eu que levava ela para as consultas, eu conhecia os médicos, ajudava, já tinha meu carro e a minha casa própria. Então a minha avó já falava assim: nossa, é verdade, né? Tá vendo? Por isso que você estudou, né? Quem estuda consegue, né? Então você nunca desistiu dos seus sonhos. Então eu tive o incentivo do meu pai, da minha mãe, que eu sou muito grata, mas a família, até parentes, falavam assim: ah, essa daí vai ser aquelas portas de cadeia, advogadinha de nada. A família desestimulava um pouco, viu? Mas eu sempre fui muito persistente. Qual conselho que você daria agora,
olhando para aquela câmera ali, para uma pessoa que se sente abaixo, mas um exemplo de sonhos, acreditar em você, para todas as mulheres. Eu deixo aqui a mensagem para as mulheres que a gente precisa acreditar mesmo, acreditar que tudo é possível. Eu sempre acreditei que eu poderia fazer algo diferente. E eu orava muito, sabe? Eu pedia muito a Deus quando as coisas ficavam difíceis. Eu tive momentos que eu não conseguia. Eu fiquei devendo 2 semestres na faculdade. E aí a coordenadora do curso de Direito me chamou e falou assim: infelizmente você não vai conseguir concluir, nem vai colar grau. E eu chorei muito, eu fiquei de joelho, eu pedi, pelo amor de Deus, me deixe colar grau, me deixe terminar a faculdade, eu nunca tive DP. Eu vendia coxinha numa caixa de isopor. Eu pegava lá na Dona Cida do São João, um bairro em Salto, e eu vendia esses salgados, eu levava no ônibus. Imagine, salgadinho frito, aquele caseiro, né? O cheiro, ele exalava por todo o ônibus, dentro da sala de aula. E eu falava, meu Deus, eu tenho que ter essa humildade, eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer isso, porque eu preciso pagar a faculdade. Então, por mais que alguns alunos não queriam estar perto de mim, ter minha amizade. Então, por isso que eu falo para você fala assim, mas eu sonho em me tornar presidente da República. Então, sonhe, acredite. Porque se você não chegar a ser presidente da República, pelo menos, talvez, um vereador, um deputado você vai ser. Que foi isso que um professor disse para mim um dia. Perguntaram para mim aos 16 anos que eu queria ser. Eu falei que eu queria ser senadora. E aí, olha, eu ainda não tive nenhum cargo eletivo. Mas hoje eu me vejo dialogando com muitos deputados, senadores. Não sei ainda se o meu destino realmente vai ser na política. Mas dentro do direito, eu sou uma mulher realizada. Eu criei precedentes dentro dos superiores tribunais de justiça do nosso país, STF, STJ. Eu me relaciono com todas as pessoas. Mas eu não deixo de ser a garota preta, pobre, que veio da periferia. Porque a minha história, onde eu vou, me olham sempre com um olhar. Lá está a mulher pobre, preta, da periferia. Isso faz parte de mim. Então eu também nunca posso esquecer isso. Mas sonhar, e não faz de vítima, jamais. A gente pode ser vítima por um período, mas nós podemos sair dessa situação de vítima e nos tornarmos protagonistas da nossa história e de outras pessoas. Então, acreditem, sabe? Tenha como foco o sonho. O sonho, ele é o combustível da alma. Excelente. Acredite, você pode, eu posso. Isso. Você também pode. Você também pode. Né? Grazi, você comentou no começo lá que você fazia educação física, né? Hoje, para quem não conhece, ela tem uma irmã atleta, né? Ganhou inúmeros prêmios. Como é ser a irmã da Giovana? Pergunta difícil. Para mim é um orgulho, né? A Giovana e eu, nós temos uma diferença de 11 meses. Eu nasci em janeiro de 82, Giovana nasceu em dezembro de 82. E nós sempre fomos assim, crescemos juntas. Nós passamos por muitas dificuldades. Se vocês lerem um pouco da história da Gi, ou ouvirem algum vídeo dela, ela vai sempre dizer. Eu e minha irmã, a Giovana treinava na PUC. Ela era atleta da Fluminense. E depois se tornou BMF. E eu era estudante de educação física na PUC. Nós, muitas vezes, não tínhamos dinheiro de condução e perdíamos o ônibus que a prefeitura fornecia. Aí nós tínhamos que ir, na carona. 2 mulheres se arriscando. Meu pai ficou sabendo disso depois, porque eu tinha vergonha, porque eu sabia que meu pai era assalariado, ele só recebia o pagamento dele todo 5º dia útil. Mas o dinheiro era tão curto para sustentar uma família com 3 filhas, e todas nós adolescentes, né, jovens, que o dinheiro acabava. E eu tinha vergonha de chegar pro meu pai e falar, pai, eu perdi o ônibus. Então, para que eu não voltasse para casa e sabia que ele não ia ter o dinheiro da condução, e para não chegar atrasada, eu falava, Gi, vambora, vamos pedir carona hoje, pra gente chegar a tempo no treino. E muitas vezes a gente chegava, tinha o dinheiro para ir, ou às vezes perdia a hora do ônibus, não tinha para voltar. Então, tivemos que trabalhar muito. Eu e minha irmã trabalhávamos de recreacionista. Então, para mim, é um orgulho, porque a minha irmã também tem uma história de vitória, de luta, assim como eu. E hoje ela tá aí, ela tá com 41 anos, ela quebrou todos os paradigmas do esporte, ela continua sendo uma atleta de alto rendimento, uma das maiores maratonistas desse país. Tenho certeza que ela tá aí na busca pelo índice para ir para as Olimpíadas, representar o Brasil. Então, para mim, motivo de orgulho. Maravilha. Uma super atleta. Com certeza. Quem sabe um dia ela vem aqui, sente no nosso sofá também. O nome dela O convite tá aí. Giovana Costa Martins.
Parabéns. Convite feito. Né? Beijão, viu, Gi? Ela vai assistir o podcast de vocês Boa, e tenho certeza boa. que vai sentar nesse sofá também. Perfeito. Já desejo sucesso, hein? Quero ver, hein? Olimpíadas. Pô, vamos assistir. Com certeza. Grazi, vamos falar um pouco, né, sobre os projetos sociais. Né? A gente deu uma pequena explanada aí. Né? Além dos projetos sociais, a gente sabe, né, a gente acompanha de perto as ocupações em Salto. Né? A gente vê lá o João Jabur, a gente tem o Jardim Marília, né, ali, que tem uma ocupação na linha férrea, do lado da linha férrea, na real. Depois, responde para nós, assim, como que tá, você leu o processo, como que tá o processo, o andamento, né? A gente vai para um rápido intervalo. Opa! Vamos para um intervalo agora, daqui a pouco a gente volta, né? Porque eu acho que tem muita gente do Jardim Marília aí que tá assistindo e vai querer saber, né? Isso é Então, muito importante, né? Vamos para um rápido intervalo, porque esse aqui é o Nossa Voz. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android, o app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa. Salve, salve, galera, voltamos. Esse é o Nossa Voz, trazendo a doutora Grazi hoje aí pra vocês. Zulu, estamos conectados, né? Estamos conectados pela Soul TV, R News Connect BR, né? Canal 42, pelas plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube, e também na Claro TV. Claro TV, hein? Estamos subindo. Que sucesso, hein? Que sucesso. É isso aí. Grazi, ocupação Jardim Marília, processo, sabe dizer pra gente como tá o andamento?
O processo lá da ocupação do Jardim Marília, o que nós avaliamos, né, tecnicamente falando, ele é um processo da empresa Rumo para que as famílias desocupassem a área, tendo em vista que o perímetro de ocupação ele é menor que 50 metros. Só que ali ela é uma área bem extensa. E nós sabemos que a Rumo, ela passa dentro da nossa cidade, assim como outros municípios, é uma empresa privada. O terreno ali, nós sabemos até agora realmente de quem é proprietário. Então, como tem a ferrovia, acaba se tornando um solo da União. E isso que causou estranheza, porque quem entrou com a ação não foi a União Federal, foi a empresa privada, a Rumo. Ela tem um contrato aí de concessão com a União Federal. Nós estamos fazendo a defesa daquelas famílias, tinha uma ordem de desocupação, essa ordem foi suspensa durante a pandemia e agora ela estaria em vigência. Então, eu entrei no processo, né? Na verdade, eu não, os moradores, tá? Os moradores entraram no processo, todos que estão ali naquele perímetro, e os moradores querem uma reunião, uma audiência com o Ministério Público, com o Judiciário, com o Poder Público Municipal de Salto e com os responsáveis pela empresa. Porque as famílias só podem deixar as suas propriedades, as quais elas edificaram naquela região, a partir do momento que o Poder Público, juntamente com a empresa, garantir, através de um documento, que as famílias serão abrigadas. Não adianta pagar um aluguel social de 90 dias. Aluguel social não dá a essas famílias a segurança de uma propriedade de um lar. E pelo nosso direito, garantido pela Constituição, o direito social à moradia, eles devem ter, sim, uma moradia, um teto para abrigar seus filhos, famílias. Ali tem pessoas idosas, pessoas com deficiência. Jamais, né? Quando chegou para mim a informação que tinha uma ordem de despejo, eu faço parte hoje da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo do Estado, assim como também da Comissão de Direito Médico. Então, da minha formação e pelo meu caráter, eu sempre aprendi dentro nos bancos da faculdade que o estudante de direito, o profissional do direito é para a defesa da justiça, para garantir a defesa da justiça a quem sofre a violência dos seus direitos. Então, jamais eu poderia permitir. Estamos na luta, ao lado das famílias, e o que nós queremos realmente é que essa audiência aconteça. Essa audiência foi designada, não ocorreu porque as famílias não foram intimadas, e a próxima, que nós não sabemos ainda quando irá acontecer, as famílias terão que ser notificadas, né? Todas agora, não só usando uma família para desabrigar todas as outras. Tá? Esperamos que essas famílias tenham uma casa digna, porque ali a moradia também é digna, é uma moradia difícil, não tem saneamento básico, aquelas famílias que estão ali na ocupação, o perímetro de área é muito pequeno, a metragem daquelas propriedades, então eles vivem de um sofrimento ali. E o poder público tem que realmente olhar com um olhar diferenciado. Eu sei que muitas pessoas falam assim, mas o governo vai ser obrigado agora a dar casa. Eu trabalhei para comprar meu terreno e as pessoas que ocuparam o espaço, elas vão ter... Aquelas pessoas que estão ali, elas dificilmente vão conseguir sair da situação que elas se encontram por falta de oportunidades. A maioria não tiveram oportunidade, a maioria dos responsáveis pelas famílias não tiveram oportunidade de estudar, não tiveram a oportunidade de ter uma formação. Alguns têm problema com álcool, com drogas. E eles precisam da ajuda do Estado para resgatar a cidadania e a dignidade. Então, é obrigação do Estado. Quanto mais pessoas estiverem protegidas e quando você ensina as pessoas a caminharem, você está dando a elas ferramentas para viverem de forma independente, com autonomia. Então, é nossa responsabilidade garantir isso. Se eu soubesse que todos os meus impostos que eu pago não vão para Caixa 2 e nem para mala de dinheiro, para político corrupto, mas sim para garantir assistência social às pessoas que precisam, eu fico muito satisfeita de estar pagando meus impostos. Falando sobre isso, a doutora Grazi, ela está à frente de uma ONG, né, Grazi? Fala para mim como é que é essa ONG, da onde vem a verba, o que precisa chegar até vocês para ajudar alguma empresa gostaria de estar patrocinando. Legal, Zulus, abrindo esse espaço para o Instituto Maate. Como eu disse no bloco anterior, né, o Instituto Maate é um instituto social que foi feito de solidariedade de amigos. Hoje, o Instituto Maate ele tem CNPJ, ele está regular, ele pode receber doações,
Pessoas físicas que queiram fazer doações podem deduzir a tributação dos seus impostos da Receita Federal, investindo nos projetos do MAAT. Ele tem uma conta no Sicredi, eu não me recordo agora, mas temos uma conta. E para 2023 nós queremos potencializar os projetos, o projeto da cultura, Arte na Vila, o projeto da Sementinha, que a Giovana aqui é coordenadora, implantadora de esportes, o projeto de dança. Nós queremos trazer mais professores, pessoas capacitadas. O Blake, que se tornou um esporte olímpico, acho que é importante isso. E potencializar as mulheres, com o projeto Acredite Nelas. Então, em 2023, quem quiser ser doador, pode fazer sua doação. A ONG ela está regular, tá? Nós temos aí toda a parte fiscal. Começou com um projeto, um sonho. E agora, ela é uma pessoa jurídica, uma organização social e que presta serviço para as comunidades de Salto e Itu. Legal. Periféricas. E quem quiser contribuir, a gente vai deixar depois aqui a rede social, o contato, pode entrar em contato, entrar na rede. Lá tem fotos, tem vídeo, tem muito conteúdo lá. A gente acompanha de perto o Instituto MAAT, sempre. O Instagram é MAAT Instituto, @MAAT Instituto. Você Show de aí, bola. empresário que está aí, conectado aí com a gente, fica esse convite a ajudar essa ONG também, que eu sei que vai fazer muita diferença. Exatamente. Grazi, além de mãe, né, que a gente conheceu sua história, como que é conciliar mãe, trabalho, projeto social, né? O estudo é diário, que a gente sabe que todo dia tem uma coisa nova, uma lei nova, é alguma coisa. Como que é conciliar tudo? O maridão, como que ele fica? Essa é a pior parte, é difícil. Eu ouvi uma frase esses dias, que quando o filho fala, eu não tenho minha mãe por perto, minha mãe tá sempre trabalhando, eu falo, estou trabalhando por você. É 24 horas pensando em você, para garantir um futuro melhor para os meus filhos. Então, e realmente isso é uma frase verídica na minha vida. Mas é difícil, gente. Tem hora que eu falo, será que eu dou conta? Aí cada dia surge um projeto novo, um convite. E eu falo, nossa, mas esse convite é interessante. São pessoas interessantes, vai ampliar meu conhecimento. Porque é muito importante também você desafiar você mesmo. E tudo é temporário. Sabe, o Barack Obama ele falou que ele ia ter 2 mandatos como presidente. E ele cumpriu os 2 mandatos e a carreira política dele se encerrou. Eu acho que na vida da gente é assim também. Exato. Eu hoje estou advogada. Eu não sei se eu vou ser advogada o resto da minha vida, tá? Aos meus pacientes, as pessoas que eu auxilio aí, né? Eu falo pacientes porque a maioria dos meus clientes tem algum problema de saúde. Tudo que eu faço com o coração e esperando que eu venha realmente atender a necessidade. Mas é difícil, porque o meu celular ele recebe mais de 500 mensagens no WhatsApp por dia. Eu tenho uma secretária, uma assistente, ninguém quase dá conta de agendamentos, compromissos. Mas nós estamos aí fazendo um sistema para poder responder a todos. E não é que eu ame alguém mais do que o outro, ou que não dou importância. É porque é difícil, então as pessoas têm que compreender. Eu preciso ter momento também para escrever as peças. Eu gosto de olhar todos os processos do escritório, que são milhares hoje. Eu faço uma revisão, eu olho cada caso. Às vezes eu vou na casa de uma pessoa que eu estou prestando assistência. Eu gosto de participar de tudo muito presente. Isso é um mal também, porque acaba sendo centralizadora e hoje eu estou tentando descentralizar. Então a gente trabalha com equipes, né? Cada equipe cuida de um setor. Mas eu gosto. Eu acho que eu vou trabalhar por muitos anos da minha vida. Não me vejo uma pessoa aposentada, acomodada. Eu gosto desse movimento. Eu tenho um escritório em São Paulo. Agora nós estamos na Avenida Paulista, o 777. Quem quiser tomar um café conosco. Que legal. Eu gosto muito de estar ali naquela agitação e era meu sonho quando eu entrei na faculdade de Direito, era trabalhar na Avenida Paulista, era ter uma boa bolsa, um bom perfume, andar pela Paulista como uma advogada negra. Eu achava que isso era um sonho, hoje é uma realidade. Então, tudo tem um sacrifício, sabe, Carlinhos? Não tem só lado bom. Então, dormir tarde, se alimentar mal, eu tento me vigiar. Eu não tenho horários. Eu não tenho horários. Eu durmo até mais tarde, um pouco, eu gosto de acordar um pouquinho mais tarde, então eu acordo por volta das 8 horas. Agora eu acordo às 6, porque as crianças entram às 7 na escola. Então eu tenho que arrumar a criançada para colocar na van. Mas o Emerson é super companheiro, tem um marido que é fantástico, que ele assumiu o protagonismo de marido e companheiro. Então ele me ajuda com os trabalhos da casa. Eu tenho uma pessoa na minha casa que é meu braço direito, a tia Zé, que é uma tiazona das minhas crianças e acaba sendo minha também protetora.
Então eu tenho uma rede que me dá um suporte. A minha rede familiar ela é muito boa. É isso que faz com que a Graziella exista. Boa. Fala pra mim, qual foi o interesse na política? Como você entrou na política? O porquê? Sabe aquela história, aquela música, entrei de gaiato no navio? Acho que nós estávamos vivendo um momento da pandemia, um momento político difícil. Tinha uma frente em Salto, que era anti o atual governo. Aí a Graziella era uma mulher que estava com nome, né? Na boca do povo, pelo trabalho que nós sempre exercemos. E veio o convite. Eu sempre vivenciei a política. Então eu falar assim, entrei de gaiato no navio, é brincadeira, porque eu sempre vivenciei a política. Eu estive inserida nela desde criança, fazendo campanha para o meu pai, fazendo campanha para outros candidatos. Nós elegemos prefeitos no município de Salto, nós elegemos deputados no estado de São Paulo. Então, como a maioria das mulheres pretas na política, segurei muita bandeira e distribuí muito panfleto. E chegou a hora que eu poderia ser protagonista de tudo que eu vivenciei dentro da política, nos bastidores, e poderia colocar em prática, em fala, em ações. Então, pensei, resisti muito por causa da minha carreira como advogada. Só que o direito da saúde e o direito social, o direito pela dignidade, ele está inserido na política. Porque você fica lutando por direitos que já estão na Constituição. Existem ali as leis, mas não são cumpridos. E para a população pobre é mais difícil ainda. Então eu falei, eu acho que eu preciso estar na política para falar para as pessoas que elas possuem direitos, que elas devem ter garantias e que o Estado tem que dar a elas o suporte, o qual ele está ali para servir, né? E os políticos estão ali para servir. Então, entrei na política em 2020 como candidata a vice-prefeita. Mas eu vi que foi difícil, mesmo estando em um partido de esquerda, há uma resistência muito grande com a inserção das mulheres. Eu acho que é porque a mulher ela é muito mais decidida, determinada, e a mulher tem mais dificuldade de praticar um ato ilícito, uma corrupção. Eu acho que nós, as mulheres, nós pensamos muito na família. Então, nós mensuramos razão e coração. E aí tem uma mulher muitas vezes decidida e que tem conhecimento, ela pode atrapalhar, né, um processo político dominante. Então, a minha presença na política, eu vi que ela incomodou. Eu tive que, então, ter um partido, porque senão eu não seria candidata em 2022. E o meu sonho é ser uma deputada. Agora se tornou um sonho. Então, eu decidi conquistar um partido, a presidência de um partido. E quando eu conquistei a presidência de um diretório municipal, o partido falou assim para mim: seu passo tá custando caro, hein? Porque aqui tá vindo vários outros candidatos da sua cidade pedindo a sua legenda. Como uma proteção, você vai fazer parte da Nacional do Partido. Então, hoje eu faço parte da Nacional do Partido. Eu represento a Negritude Socialista. Tenho minha cadeira do Estado de São Paulo, representando todos da Negritude Socialista do Estado de São Paulo. E em nível nacional, eu sou a secretária institucional, que é a minha proteção dentro do meu partido, né? Tá? Eu sou filiada ao PSB e fui candidata a deputada estadual, tive 8.600 votos. O partido investiu na minha campanha, mas não investiu como deveria, né? As mulheres brancas tiveram muito mais recursos, mas estamos aí, para o próximo. Boa. O que vem para frente agora, os projetos daqui em diante agora, 2023? 2023, investi no meu lado empresarial, com a minha empresa jurídica, expansão do escritório, busca de mais ações e expansão do Instituto Maat. Quero que o Instituto Maat cresça, quero que o Instituto Maat atenda mais pessoas, eu quero empoderar mulheres. Eu quero que Salto, na próxima eleição, tenha uma bancada feminina muito forte, competitiva. Então, eu quero investir em seres humanos, tá? Eu quero potencializar seres humanos. E principalmente pessoas pretas, pobres. Quero dar voz a essas pessoas, assim como eu conquistei meu espaço. Quero dividir isso. Vou deixar legados, né? É construção de um legado. Perfeito. Como você mesmo comentou, Grazi, a mulher é difícil ela entrar e se permanecer na política, né? Principalmente aqui na cidade de Salto, né? A gente necessita de mulheres na política. Que nem você falou, as mulheres vêm, elas mostram poder, mostram a garra, mostram que tem a capacidade e é cerceado esse direito dela, porque o pessoal não acredita, né? Futuramente, você volta para a política de Salto, você tem ainda o pleito, ou ser vereadora,
ou ser prefeita? A resposta, né, não precisa, né? É, Se não quiser. eu vou aproveitar esse gancho. Eu gostaria de ver a Graziella comandando diretoria de ONG, mano. Porque é a cara dessa mulher aí, mano. A filha, Mulher sabe cara. fazer, cara. Política. Ai, a política é... Hoje eu sou presidente de um partido, o partido quer ter uma prefeita em Salto, né? O PSB quer, né? O Geraldo Alckmin já mandou o recado lá. Mas assim, eu ainda estou analisando, realmente estou analisando, porque a política do interior, ela não é fácil. Ela é racista, ela é complexa, ela envolve muitos setores. Então eu acho que quem vai decidir o meu futuro na política, eu vou deixar na mão do povo. O povo você sabe que tem prévias, né, para saber quem são os candidatos aí indicados à prefeitura. Então tem pesquisas. Eu vou deixar que o povo decida. A carreira de vereadora para mim, talvez, entendeu? Eu acho que vou estar lá ajudando, contribuindo, tendo voz. Não vai afetar a minha carreira jurídica, vou continuar atuando. Salto também precisa ter vereadoras, né? Quem sabe minha votação seja expressiva e bata o recorde. Acho que seria bem interessante ser considerada a vereadora mais votada da cidade, uma mulher negra. Mas vamos ver, né? Eu acho que o futuro ainda é um pouco incerto e muitas coisas podem acontecer, a gente sempre fala. Mas uma coisa é certa, politicamente estou ativa. Eu estou trabalhando para que em 2024, se não for a Grazi, que a gente coloque alguém do campo progressista e democrático representando o Salto na Câmara Municipal e também, quem sabe, dentro da pasta do governo. Isso é importante. Boa, perfeito. É isso aí. Grazi, estamos chegando no final do nosso programa. A gente tem 2 perguntas para você. Gostaria que você respondesse, que é a chave do nosso programa, né? Eu gostaria que você respondesse para a gente, deixasse uma mensagem de protesto e uma de esperança para a gente. Ok? Primeiro de protesto, você escolhe, e o de esperança. De protesto, eu deixo nesse mês das mulheres, chega de violência contra as mulheres. O homem, até na sua fala mais ríspida, ele já maltrata uma mulher. Então, vamos olhar para as mulheres com a empatia. Nós lutamos pela igualdade, sim, só que nós somos limitadas fisicamente. Uma mulher ela é menos forte que um homem fisicamente. Então, a brutalidade de um homem, né, de assassinar uma mulher, é uma coisa assim inadmissível. Tá? É uma monstruosidade. E, então, o que eu peço, que eu deixo a minha nota de repúdio, é a qualquer palavra que venha desmerecer uma mulher e qualquer ato de violência contra uma mulher, seja ela quem for. Jamais. E uma palavra de esperança a fé. A fé, ela constrói, ela faz, ela edifica. A fé, gente, ela é uma energia, sabe? É uma energia, assim, que nos alimenta, que nos dá amor. Então, tenham sempre fé. Quem tem fé, anda com a cabeça erguida. Essa é a mensagem que eu deixo para todos aí, os seus telespectadores, né? Os seus seguidores. Tá bom? Show de bola. E aí, Carlinhos? Gostosinho. Como Bom sempre. demais, né? Boa. Parabéns, Grazi. Parabéns. A gente já se conhece há um tempo, né? A gente vê a fibra, a garra, não só da Grazi, mas como da família inteira, né? A gente tem o prazer de conviver um pouco, né? Eu acho que a gente tem que ter mais pessoas assim, ativas assim. Tem que não puxar, mas dar aquele sacode, falar, poxa, você consegue, você pode, tá vendo? A gente tem espelhos, a gente tem sobreviventes que hoje estão lá, né? Vamos traçar o nosso futuro. E é começando assim que a gente traça, né, Zulo? Com certeza, nessa noite a gente recebeu a presença da doutora Graziella. Eu Exato. gosto de chamar ela como Grazi, né? E gostaria de agradecer você que esteve com a gente até agora no chat, mandando a sua pergunta. Com certeza a gente vai estar respondendo, tá? Gostaria de agradecer também a todos os patrocinadores, a Dega Bodega, a Dega do Bebê, Salto Pizza. Que pizza gostosa, hein, irmão? Boa, hein? Boa. Estamos conectados aí pelo canal 42, R News TV, Soul TV, Connect BR e também pelas plataformas digitais. Facebook, Instagram, YouTube e também Claro TV. Claro TV agora, né? Boa. Então é isso aí. Gostaria também
de mandar aí um salve a todos que estão aí ligadinhos. Mandar um beijo, um forte beijo para a cidade natal, Cachoeira Paulista. Muito obrigado pela audiência aí, tá? E é isso aí. Carlinho, que noite gostosa, noite Boa. especial. Encerrando com chave de ouro, Mês da Mulher. mês da mulher. Parabéns a todas as mulheres. Gostaria também, quero mandar um abraço à nossa equipe, né, que está fazendo um excelente Isso, trabalho. Exato. Ao nosso Ele diretor, cobra a gente, né? Kennedy, Sanderson, Johnny, Carlinho, E Zulu. Fábio Gutierrez. Exato. Não pode esquecer do Fábio. O Fábio é o cara, é o mágico. É o mágico. Deus abençoe. Que vocês tenham uma noite, super noite. E a todas as mulheres, parabéns, parabéns, parabéns. Pois nós somos nossa Olha. How much I miss